E como eu estava a dizer, sejam muito bem-vindos à Casa Espírita. É uma grande alegria estarmos aqui neste sábado, trovoada. Está tão mau tempo, não é? E é uma bênção termos escolhido tirar momentos da nossa vida para tratar de nós, da alma encarnada que cada um de nós é. Hoje é com muito carinho e alegria que temos cá um querido amigo, José Lucas. Eu vou passar a apresentá-lo, mas antes da apresentação, para nos unificarmos, para nos ligarmos à equipa espiritual, para acalentarmos a alma, vou-vos convidar a serenarmos em conjunto e se sentirem à vontade de fechar os olhos. Vamos fechar os olhos, vamos entregar-nos em confiança a todo o amparo do alto que sempre nos envolve e que tantas vezes ao longo da nossa vida terrena, no dia a dia, nos esquecemos de abrir campo para estes momentos. Então, amigos, que sintamos uma imensa paz dentro de nós, uma alegria pelo dia de hoje, que embora aqui na nossa zona de muita chuva, sem ela não há vida. Vamos sentir-nos abençoados pelo esclarecimento que consola, que nos indica o caminho reto, que nos dá guarida e rumo enquanto caminhamos aqui pela vida física. Aos nossos guias, vamos serenar-nos convosco, permitir-nos envolver na vossa proteção, no vosso amparo. E quantas vezes, desligados de vós, perdemos oportunidades maravilhosas por não vos intuirmos, não nos abrirmos a todos os conselhos que do alto vocês nos enviam. Aos mentores espirituais desta casa, uma imensa gratidão. Sempre nos acolhem a cada momento de atividades. Sempre nos orientam quando nós nos abrimos a vós. Pedimos ao Mestre, porque aqui estamos reunidos em nome dele, que nos acalente a todos e às nossas famílias, aos nossos lares e a toda a humanidade. Aproveitamos ainda para estender este abraço a todo o planeta Terra, para que haja paz, para que haja amor, para que em conjunto consigamos, a cada momento de aprendizagem, caminhar rumo à regeneração. Muito obrigada a todos. E hoje, como eu tinha dito, vamos ter aqui o nosso amigo José Lucas, e eu vou passar a dizer, não é que não o conheçam na verdade, mas como pode alguém não ter tido ainda o prazer de ver aqui, que já cá tivemos o Lucas connosco, mas não estávamos online. Então, eu vou só dizer, José Lucas, ele é do Centro de Cultura Espírita de Caldas da Rainha, tenente-coronel da Força Aérea, já está reformado, é um dos fundadores da ADEP, que é a Associação de Divulgadores de Espiritismo de Portugal, e pertence à comissão organizadora das Jornadas de Cultura Espírita. E estas Jornadas de Cultura Espírita, fiquem atentos, porque estão mesmo a ter lugar agora no dia 23 e 24, já deste mês. No final nós vamos falar um pouquinho sobre elas, não vamos, Lucas? Se quiserem. Queremos, pois. Temos falado sempre, mas temos que aproveitar a vinda do Lucas, que agora está aqui, ele faz parte da comissão organizadora. Do Lucas gostaria só de dizer aqui que ele também tem uns livros, também é autor de alguns livros, uns psicografados, outros da sua autoria. Temos, por exemplo, Crónicas Espíritas, Factos Espíritas em Portugal. Depois temos Histórias que os Espíritos Contaram, volume 1, e Histórias que os Espíritos Contaram, volume 2, e agora um novo livro que eu tenho que confessar, ainda não tenho o prazer de conhecer. Muitos parabéns, Lucas, pelo teu novo livro, que se chama Casos da Vida.
E pronto, hoje o Lucas traz-nos aqui um tema que é a vida além da morte, as provas, e agora vou deixá-lo a ele expor o tema que nos trouxe. Vem só aqui, por favor, para vermos se... Eu clico agora. Vá só ver aqui se fica e agora vamos ver se consigo. Esta hora está toda a gente a fugir da internet. Credo que é muito feio. Toda a gente, vamos ver. Então vá. Okay. Agora vais... Vou para aqui e não saio daqui deste canto. E não sais daqui e vais fazendo aqui na seta. Se correr bem, está-se a ver bem lá em casa. Está bem. As setas para cima e para baixo, ok? Se não correr bem, o pessoal começa a tirar ovos, não é? Lá, via online. Ok. Boa tarde. E, embora a campanha eleitoral já tenha acabado, pelos vistos no meio espírita ainda não, e então aqui a direção da casa, como acho que não tinham mais ninguém para convidar, foram ao refúgio e convidaram-me, e é com muito gosto que estamos aqui, porque ligam-nos laços de amizade e de afeto longa data, com os dirigentes das duas associações aqui da Alcobaça. Hoje vou trazer aqui uma reflexão sobre a coisa mais importante da nossa vida, que é a vida para além da morte. Será que ela existe? Será que não existe? Não é? Independentemente das dificuldades que tenhamos, dos êxitos que tenhamos, né, de tudo o resto, há uma coisa que passa pela cabeça de todos nós. É que nós reencarnamos, nascemos, mas é inevitável que vamos ter de largar o corpo de carne. Né? Pessoalmente, tenho alguma pena, porque quando chegar a minha vez, né, porque certamente nas próximas reencarnações não devo ter a sorte de ter um corpo assim tão bonito e jeitoso, com estes cabelos ondulados, e então, mas pronto, é o que se tem. Ora bem, nós vivemos numa dupla de paradigmas atualmente. Temos o paradigma materialista que está esgotado, embora muita gente continue a insistir nele, que é aquela ideia de que com a morte do corpo acaba tudo. Morto o cão, acaba-se a raiva, pronto. Não é? E essa é uma ideia que aqui está. Não é? O espiritismo, quando apareceu em 1857, aliás, esse é um dos temas que vamos ter nas jornadas de cultura espírita, Allan Kardec, o homem que matou a morte. A morte morreu em 1857, porque até então acreditava-se na vida para além da morte. A partir daí, deixou de ser necessário acreditar porque foi comprovado. Ok? Vocês não precisam de acreditar naquilo que sabem. Só precisam de acreditar naquilo que desconhecem. Por exemplo, seria muito estúpido da minha parte eu perguntar à senhora: olha, a senhora acredita que está a assistir à minha palestra? Sim, mas isso é um facto. Não é? Eu estou aqui, não preciso acreditar, é um facto. Então, o que o espiritismo trouxe foram factos pesquisados, pesquisáveis, e que comprovaram que a vida continua, não é? E é importante, neste prato da balança, há muita gente que não sabe que a vida continua, há muita gente que não sabe da reencarnação, da lei de causa e efeito, né? E isso seria ótimo se todos nós tivéssemos esse conhecimento, porque, por exemplo, imaginem como seria o planeta se todos os dirigentes políticos do mundo soubessem que vão reencarnar e que vão colher os efeitos das causas que agora estão a gerar. Não havia guerras, não havia Ricardo Salgados, nem de Ricardos Doces, nem José Sócrates, nem outros, independentemente dos partidos, aqueles que roubam ao povo. Porque essa gente faz isso porquê? Porque pensa que quando morrer acabou. Tenho uns milhões, depois ficam cá para os meus herdeiros, etc. Mal eles sabem o que os espera. Não só no mundo espiritual como cá.
E o conhecimento da reencarnação, da imortalidade, tem um impacto impressionante, né? Nesse tipo de pensamento que, inevitavelmente, vai revolucionar o modus vivendi na Terra, né? A maneira de viver do ser humano. Muito bem. Então, para ir... Não vai ser muito chato, é provável que seja um bocadinho só, mas tenho aqui alguns vídeos para desenrascar e vocês não terem de maturar muito. Quando se fala vida para além da morte, as provas, as pessoas dizem assim, mas isso não são provas científicas. São sim. Mas nós não podemos fazer isso em laboratório. Pois não, porque a ciência espírita é a ciência do mundo espiritual. Não depende das regras da ciência do mundo material. Não é, mas isso não é ciência. É. Nós temos as ciências sociais. E as ciências sociais não deixam de ser ciências. E então não pegamos numa pipeta, pomos lá a sociologia, né, e não vamos ali a coordenar as emoções, etc. Eu costumo comparar muito o espiritismo com a astronomia. A astronomia é uma ciência, né, que estuda o cosmos. Penso que é indubitável isso. E como é que se estuda? Observando os astros, né? Eu tenho um amigo que diz que quando está céu estrelado que vê sempre a sogra no espaço, porque ele olha sempre a norte e vê a ursa maior. Mas ele é muito maldoso para com a sogra dele, eu não tenho razões de queixa da minha. Mas é uma pessoa brincalhona. E então nós orientamos pelos astros, até a estrela polar, para saber onde é que é o Polo Norte, por aí fora. Antigamente os navegadores, né, navegavam como? Né? Com o astrolábio, com o sextante, através dos astros. Ainda hoje se aprende isso. Muito bem. Então, isto a propósito da ciência. O que é que a astronomia faz? Usa telescópios para observar os astros. Mas quando um cometa que passa, por exemplo, 70 anos à volta da Terra, ou perto da Terra, né? Quando ele passa, a ciência não consegue pegar no cometa e voltá-lo a pôr a passar, para observar melhor. Tem de se sujeitar às leis da natureza e esperar mais 70 anos, que o cometa, ou 72, o Swift Tuttle é um deles, que passa de 72 em 72 anos, para voltar a observar, gravar e estudar, né? E a ciência espírita é assim. É uma ciência de observação que estuda as relações entre o mundo terreno e o mundo espiritual e que usa um telescópio. E esse telescópio é a mediunidade. Só que, tal como os cometas não passam quando queremos, os espíritos também não se comunicam quando queremos, né? Se nós pedirmos agora ao espírito do sei lá, do Mahatma Gandhi, que se manifesta aqui, ele deve ter mais que fazer, assim, olha, aqueles indivíduos andam ainda a aprender os primórdios, não é? Mas se calhar, se aparecer aí o Sr. António, o Sr. Joaquim, que ninguém conhece, ele manifesta-se. E é capaz de dar o seu, pode eventualmente dar o seu endereço, o nome, dar dados da sua vida, que são facilmente pesquisáveis e encontrados e confirmados. Epá, que fixe. Agora vamos evocar outra vez o Sr. António. E ele, às tantas, se tiver boa vontade, volta uma segunda vez. Mas depois, à terceira, aparece esta senhora e diz assim, mas eu não acredito, eu quero ouvir da minha, eu próprio. E volta-se a evocar o Sr. António. E ele volta a dizer, desculpem lá, mas eu tenho mais que fazer. Já vos dei os dados uma vez. Portanto, tem estas minudências, né? Nós estamos a lidar com consciências, com pessoas. Não podemos utilizar as pessoas na experimentação como se utiliza um bocado de sódio, de potássio, portanto, num laboratório, né? Então, para nós espíritas são provas. Para os cientistas eles usam outra palavra, são evidências, né? De certo modo está mais correto, porque há sempre uma janela aberta de possibilidade de as provas serem mais rebuscadas ou mais aperfeiçoadas a posteriori. Mas, para quem vivencia isto, são, de facto, obviamente, provas, né?
Então, estas são as provas da imortalidade que existem. As EQM, experiências de quase morte, a TCI, comunicação com os espíritos através de aparelhos eletrónicos, a TCM, comunicação com os espíritos através de médiuns, os casos sugestivos de reencarnação, visões no leito de morte e as experiências fora do corpo. Estes são os novos paradigmas da humanidade do futuro, a curto prazo, mas já do presente. Não é? Aquele notável cientista que vai estar nas Caldas da Rainha, que é um cientista de topo a nível mundial, o Dr. Alexandre Moreira Almeida. O livro deles, que é um livro científico, Ciência da Vida Após a Morte, fala precisamente disto. Foi um conjunto de coincidências que nos aconteceram, porque quando nós escolhemos o roteiro das jornadas, não sabíamos que ele vinha, porque estávamos em mente de convidar outra pessoa, um jornalista, André Trigueiro, só que ele depois, por uma questão de horário, como ele é pivô de uma televisão, não nos podia dar a certeza, e tentámos convidar o Dr. Alexandre, mas já tínhamos todo o programa organizado. E esse programa das jornadas é precisamente sobre estes temas. Quando o Dr. Alexandre acedeu ou anuiu em vir a Portugal, nós descobrimos o livro dele, que tinha sido editado pela editora Springer, que é uma das mais conceituadas, se não a mais conceituada a nível mundial na edição de livros científicos, nos Estados Unidos da América, em inglês. Foi editada em Harvard, na universidade mais credenciada do mundo. Portanto, estamos a falar de alguém com muito nível intelectual e muita credibilidade a nível mundial. Depois foi traduzido para o português. Quando encontramos o livro em português, começámos a ler, olha, parece que foi de propósito. E foi mesmo por mero acaso, se é que há acaso, obviamente não foi por acaso, foi organizado no lado de lá. Depois de ele ter anuído vir, e agora já estou a fazer publicidade às jornadas, já agora en passant, depois de ele ter anuído vir, recebeu mais um convite. Ele está cá connosco, dia 23 e 24. Recebeu um convite para ir lançar o livro na Universidade de Fernando Pessoa, no Porto. Tem um hospital-escola, nem sabia. E então vai fazer, durante 2 dias, vai apresentar o livro e vai dar aulas a médicos e enfermeiros e todo o pessoal que lá trabalha, falando destas novas bases da sociedade da espiritualidade, fazendo o cruzamento entre medicina, entre ciência e espiritualidade. Na semana seguinte, qual não é o nosso espanto, diz assim, olha, calhou bem, porque a Fundação Bial convidou-me para estar no dia 2, 3, 4 e 5, no simpósio A Quem Além do Cérebro, no Porto, na Casa do Médico, porque ele é bolseiro da Bial, e esse evento acontece 2 em 2 anos. Então, tudo isto aconteceu por acaso, né? Muito bem. Então, vamos lá avançar. Experiências de quase morte. Tenho aqui um livrozinho, um vídeo pequeno que vocês vão gostar. O Fantástico conta uma história do além. Um neurocirurgião americano nunca acreditou em vida após a morte, até passar por uma experiência dramática. Pois é, ele entrou em coma profundo. Para ele teve visões de uma espécie de paraíso. Está no máximo, tá? De que existe vida do outro lado. O que existe depois que a vida acaba? Para o neurocirurgião Alexander Eder, a morte sempre significou o fim de tudo. Ele entende do assunto. Foi professor da Escola de Medicina de Harvard, nos Estados Unidos, e há mais de 25 anos estuda o cérebro. Sempre tinha uma explicação científica para os relatos dos pacientes que voltavam do coma com histórias de jornadas fora do corpo para lugares desconhecidos. Até que ele próprio vivenciou uma delas. E agora afirma: existe vida após a morte. 10 de novembro de 2008, Dr. Alexander é levado às pressas para o hospital com fortes dores de cabeça. Ao chegar lá, é imediatamente internado na UTI. Em poucas horas, já estava em coma profundo. Ele havia contraído uma forma rara de meningite. Quando o Dr. Alexander entrou no hospital,
Os médicos disseram à família que a possibilidade dele sobreviver seria muito baixa. Ele ficou em coma profundo por 7 dias. E foi durante esse período que o Dr. Alexander afirma ter tido a experiência mais fantástica que um ser humano pode ter. Na jornada que eu tive não existia corpo, apenas a minha consciência, diz o médico. Meu cérebro não funcionava. Eu não me lembrava de nada da minha vida pessoal, meus filhos ou quem eu era. Ele escreveu um livro para relatar a sua experiência de quase morte e conta que primeiro foi levado para um ambiente escuro, lamacento. Em seguida, chegou a um lugar bonito e tranquilo. Um vale extenso, muito verde, cheio de flores e repleto de borboletas, diz ele. Ali também estava um espírito lindo, uma mulher com uma roupa simples e com asas. Ela me disse: você vai ser amado para sempre. Não há nada a temer. Nós vamos cuidar de você. Pergunta ao Dr. Alexander se ele viu Deus. Ele disse que sim, Deus estava em tudo ao meu redor. Ele estava lá o tempo todo. Esse pesquisador da Universidade Federal de Juiz de Fora participa do maior estudo mundial sobre as experiências de quase morte. É este que vem cá. Uma em cada 10 pessoas que tiveram uma ressuscitação bem-sucedida relata a experiência de quase morte. Os pacientes que vivenciaram a experiência de quase morte tendem a ter, ao longo do tempo, por exemplo, aumento da satisfação com a vida, tendem a ter diminuição do medo da morte, maior apreciação da espiritualidade, maior apreciação da natureza. A morte é uma transição, não é o fim de tudo, resume o Dr. Alexander. Minha jornada serviu para me mostrar que a consciência nossa existe além do corpo. E ela é muito mais rica fora dele. Isso pode significar que a nossa alma, nosso espírito, seria eterno. No Brasil, existem pacientes como o Dr. Alexander. Outro caso aconteceu com a mãe de Vera Tabac, que passou 3 meses em coma. Ela voltou contando uma história incrível. Ela confessou que tinha estado nesse período de coma. Ela se viu como se fosse um quarto de hospital, sempre numa cama, com várias pessoas em volta de branco, e ela disse que ela tinha feito um acordo, que eles tinham dado mais 20 anos para ela, que ela ia conseguir criar os filhos e depois ela ia embora. E a gente achou que uma história, né? Mas realmente aconteceu. Foi 17 de outubro de 74, quando ela foi para a UTI. E voltou depois de um tempo. Quando passou 20 anos, em 94, em abril ela começou a se sentir mal. 5 horas da manhã, 18 de outubro de 94, ela morreu. Ela sempre dizia que na vida só não tinha jeito para a morte, né? E depois que ela voltou, ela disse que até para a morte tinha jeito. O Dr. Alexander diz que por 2 anos tentou achar uma explicação científica para o que aconteceu com ele e com outros pacientes. Queria saber se tudo podia ser uma ilusão produzida de alguma maneira pelo cérebro e cheguei à conclusão de que não há como explicar. Não foi alucinação, não foi sonho. Mas nem todos concordam. O professor de neurociências da Universidade de Colômbia, Jim Hobbs, diz que é difícil acreditar num desligamento completo do cérebro. E que mesmo no caso do Dr. Alexander, outras áreas do cérebro podem ter permanecido ativas, provocando as sensações que ele descreve. O nosso cérebro é muito bom em transformar a realidade. Num acidente, como um trauma na cabeça, os caminhos do cérebro podem ser danificados, mas é possível que ele encontre outras maneiras de identificar os sinais que vêm de fora e criar uma nova experiência, como a da quase morte, por exemplo. Analgésicos fortes e a baixa oxigenação do cérebro durante estados de coma podem explicar que luzes e sons estranhos sejam percebidos pela mente. E a sensação de estar fora do corpo já foi induzida artificialmente em muitas pesquisas. Eu acho que essas experiências de quase morte, na realidade, são uma maneira do cérebro lidar com um trauma. A ciência ainda não tem respostas conclusivas sobre as experiências de quase morte.
A grande discussão que existe hoje é a mente é um produto do cérebro. O cérebro produz a mente. Ou a mente é algo além do cérebro, mas que se relaciona com o cérebro. Independentemente do que tenha acontecido, diz a esposa do Dr. Alexander, para ela, que ficou ao lado do leito do hospital esperando o marido voltar, o final foi feliz. Chegamos em casa e sentamos no sofá, não consegui acreditar que ele estava lá, sentado junto comigo de novo. É interessante, não é? Este senhor não é um Zé Ninguém como eu. É um neurocientista e um neurocirurgião de Harvard também, e outros hospitais muito conceituados. E um indivíduo que não acreditava na vida para além da morte e que vem dizer que isso que não é possível. Não há uma explicação científica a não ser que a vida continue. Aliás, ele não poderia ter esta lucidez, viver normalmente depois do que passou. Aquilo que o outro médico diz é provável que seja real. É provável que o cérebro tenha caminhos que a gente ainda desconhece. Mas não é provável aquilo que ele defende, que isso explique o resto. Porque na maior parte das experiências de quase morte, o cérebro acabou. Está a zero, está desligado, né? E quem trabalha na área da saúde, não é o meu caso, mas sabe que basta 2, 3 minutos sem oxigênio para deixar sequelas, às vezes, irreversíveis. E temos experiências de quase morte de 20 minutos, né? Por exemplo, entre outras. Né? Então, como dizia aqui o Dr. Alexander, a discussão neste momento é um conjunto de cientistas, porque a ciência em si não tem uma palavra. Né? A ciência não tem uma palavra. Existem homens de ciências, a senhora pode ser uma senhora de ciência e esta também. E esta investiga o espírito e esta diz assim, eu não investigo porque isso não existe. Então, e há cientistas assim, há cientistas que dizem, eu não vou investigar isso porque o espírito não existe. São os cientistas dogmáticos, materialistas, né? E há aqueles que são céticos, mas vão investigar. E há aqueles que são espiritualistas e que vão investigar também. E então o caminho é por aí. Como dizia o Dr. Alexander, é a diferença entre mente e cérebro. O cérebro é do corpo de carne, a mente é do espírito, é do corpo espiritual. Só para os espiritualistas, nomeadamente para os espíritos. Para os materialistas, o cérebro, a mente, é uma secreção do cérebro, que é um disparate, como a bilis é uma secreção da vesícula e do fígado. Não faz qualquer tipo de sentido. É um pensamento que nos faz remontar, com os conhecimentos que já existem, que nos faz remontar ao tempo da Santa Inquisição, que obrigaram o Galileu Galilei a negar de que a Terra andava à volta do Sol. Não é? Muito bem. Então, transcomunicação instrumental. O que é isto? É a comunicação com os espíritos através de aparelhos eletrónicos. É uma técnica muito, muito recente. Começou por aí nos anos 60, está muito pouco desenvolvida, mas que é real. I have heard of the electronic voice phenomenon, and I think it's actually one of the most disturbing and unnerving aspects of the notion of there being an afterlife. Attempting to capture spirit voices via technical devices like radios and tape recorders has a long tradition that goes back to the last century. Today, there are tens of thousands of people around the world who say they have captured the voices of the dead on simple tape recorders. This is known as the electronic voice phenomena, or EVP. It was recently popularized in the Hollywood blockbuster White Noise. Despite the Hollywood treatment, EVP has been the focus of serious scientific investigation. One of the leading researchers is Alexander McRae, an electronics engineer who has worked on communication systems for the space shuttle. He has been investigating EVP for decades. If somebody came up to me in the street and said, there's nothing paranormal about EVP,
and say, well, I've done at least 20 years and hundreds of experiments, and I know that it is paranormal effect. Now, how many experiments have you done? But skeptics insist that EVP is nothing more than the random pickup of broadcast signals like radio and TV. To test this theory, McRae tried to obtain EVP inside a laboratory that was fully shielded against radio and sound waves. This meant it was impossible to pick up any stray broadcast signals. So inside the laboratory, you couldn't pick up anything. But yet the device still produced voices. Although this audio sample is hard to understand, the very fact it was recorded defies all known laws of science. One experimenter of EVP is Vicky Talbot, who lost her son Braden in a boating accident in 2001. Okay, I'm coming down into Wildcat Cove right now, which is the cove that my son departed from and did not return. Ever since then, she says she can record and recognize his voice using this digital recorder. Well, that's great. What has really convinced me is the way he speaks, the stress, the intonation. Sometimes he sounds exactly as he did in life. Happy New Year. He will use certain phrases that we used to use. He will say certain things that will identify himself as the person that he was in life. I am convinced, personally, that I am communicating with my son. Like visitors to school and to Bachu Center, EVP practitioners find comfort in the belief that they can still communicate with loved ones. But even this conviction can't make up for the unbearable burden of losing a child. These just make me want to cry, just looking at him. He'll just never be this age again. Or do that again. Ela desconhece a reencarnação para estar a dizer isto. For your family. That's what really matters. And not to screw it up. And to remember they can be gone in a flash. You know, these other people, I feel so sorry for them because they have no way of communicating with those that they have lost. And they go around thinking, if only, if only, if only. I don't have to think that. And that's a good thing. Although EVP provides some comfort to the bereaved, practitioners say that the voices are often unclear, always one way, and frustratingly short. One way that we also communicated with spirit, and which was a very effective way, was by use of an organ. Só gostava de explicar. Isto foi uma experiência efetuada em Skull, no nordeste de Inglaterra, entre 1993 e 1998, com 4 pessoas, um casal de médiuns e um outro casal de amigos que não eram médiuns. Foram investigados durante 3 anos pela Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, 3 elementos da SPR, de cientistas, e que de facto conseguiram todo o tipo de fenómenos espirituais que foram investigados no tempo de Allan Kardec. Vocês encontram este material todo no YouTube, se pesquisarem Skull, é muito interessante. Ordinary, very cheap tape recorder whose amplifiers were used by the spirit team. O que é que eles fizeram aqui? Através da mediunidade, um dos espíritos disse, olha, vocês estão a ver o gravador, eu já usei disto, como veem, eu já sou um fóssil. Gravador de fita, né? Aquilo tinha um microfone e a gente tinha de carregar no play e no rec para gravar.
E então os espíritos disseram assim, tirem o microfone. Eles abriram o gravador, retiraram o microfone. Conclusão, sem o microfone não dava para gravar. Certo? Elementar, meu caro Watson. Né? Montaram outra vez aquilo sem o microfone. Levaram o gravador para a reunião e os espíritos agiram sobre o gravador, sobre as fitas, deixando mensagens que não eram possíveis de gravar porque o microfone, de acordo com a matéria, portanto, foi uma gravação feita e impregnada diretamente na fita. Né? To carry on a two-way conversation with us. We inspected this machine and found it was completely normal. Earlier, its built-in microphone had been removed to eliminate the possibility of recording anything. When the machine, which contained a blank cassette, was activated, witnesses were astonished, but they heard this voice asking them a question. Muito bem. Continuando, já falámos, isto é um mundo a descobrir, é só para deixar aqui um robuçadinho, para quem quiser, tiver interesse, pesquisar, né, mais aprofundadamente. Já falámos sobre as EQMs, sobre a TCI, e agora vamos falar sobre a transcomunicação mediúnica. Isto a TCI pode ocorrer nos nossos telemóveis, nos nossos telefones, em casa. De acordo com pesquisadores que têm muita experiência nesta área, eles aconselham quando nós recebermos um telefonema, por exemplo, estou, e ninguém responde, a tendência é desligar. É não desligar, esperar, porque pode ser uma partida, pode ser alguém, a ver se nós estamos em casa, mas quando são comunicações espirituais, demoram algum tempo a responder. Então não custa nada tentar, não é? Por exemplo, no nosso centro, na reunião mediúnica em 2005, se não me falha a memória, nós usávamos um gravador desses digitais, aqueles Olympus, são os mais comuns, e eram os mais baratos na altura também, e então utilizávamos aquilo para gravar a reunião toda, porque se às vezes aparecesse alguma coisa útil, sei lá, uma comunicação espiritual para comprovar, passar para o papel e analisar. E então, depois eu levava aquele gravador para casa, passava para o computador o ficheiro Wave, que é uma forma de ficheiros digitais. Aquilo não dá para gravar por cima, porque o gravador é formatado e fica limpo. Não é como as cassetes de fita que dava para gravar por cima, isto não dá. E então aparecia, na primeira parte da reunião, que é uma parte em que estamos assim com uma musiquinha suave, está tudo calado, em concentração, etc. Apareceu depois lá eu usava um programa que era agora é diferente, já não me lembro, daqui a bocado vou-me lembrar do nome dele. Esse programa de áudio, portanto, nós metíamos lá o ficheiro e depois aquilo aparecia uma espécie de um espectrómetro, não é? Um osciloscópio, logo como é que se queira. Portanto, sempre que aparecia um ruído ou alguém falava, portanto, havia picos. E naquela zona que era suposto não aparecer nada, havia ali uns piquinhos, assim, coisa estranha aqui está. E então, ao passar, o programa era o SoundForge, que é muito conhecido. E ao passar aquilo, aparece uma voz metálica de uma mulher, eu quero tirar o passaporte, mas mais rápido, quero tirar o passaporte. E nós não tínhamos experiência nenhuma daquilo, aquilo não era voz humana, não era voz de nenhum de nós, naquele momento ninguém estava a falar. Mandámos para o professor Carlos Luz, que é um técnico de TCI muito conceituado no Brasil, que trabalhou com o engenheiro Hernani Guimarães Andrade, que era um cientista espírita do século XX, já desencarnou, e ele lembrou-se de passar aquele ficheiro Wave que dizia, eu quero tirar o passaporte ao contrário, de trás para a frente, ao reverse. E ao contrário aparecia a mesma voz feminina, metálica, mas a dizer outra coisa, podes procurar encomenda. Né? E isso não dá para fazer. Né? Quer dizer, não sei como é que se dá para fazer, não sei como é que se faz. Então isso aconteceu esporadicamente connosco. Né?
pode acontecer esporadicamente também com qualquer um de nós, porque isto é uma área da ciência muito recente, está ainda a nascer. Na transcomunicação mediúnica, temos aqui a comunicação dos espíritos através de médiuns. Temos aqui este livro, permitam-me fazer esta publicidade, foi um livro que foi editado pela Federação Espírita Portuguesa, da nossa autoria, é um livro de pesquisa, onde inserimos 15 casos que foram pesquisados por nós, no Centro de Cultura Espírita, pela ADEP, e outros apenas por mim. Casos ocorridos não só nas Caldas da Rainha, mas também um pouco por todo o país. E de facto, são casos de manifestações espontâneas de espíritos. São situações que ninguém sabia, nem o próprio interessado, e que estão muito bem explicados, né? Estão muito bem pormenorizados, e quem quiser pode ainda investigar e encontrar as pessoas que ainda estão encarnadas. Este livro, eu não ganho nenhum dinheiro com os livros, né, obviamente. Todos os direitos foram doados para a Federação Espírita Portuguesa, e é um livro que se vende por 7 euros, portanto não tem nenhum interesse economicista ou financeiro ou de outro género assim. Este livro é um livro, quanto a mim, muito importante. Porquê? Não é importante por causa de quem o fez, não, é pelo conteúdo. Porque é o primeiro livro em Portugal que faz uma coleção de casos estudados. E, no entanto, há milhares de casos destes em Portugal e por todo o mundo. E, de certo, já aconteceram dezenas de casos destes aqui nesta associação, na outra, de Alcobaça, em todas as associações acontece todas as semanas. O que é que acontece? Nós, portugueses, não temos o hábito de registar, de investigar, de escrever, né? E depois de compilar em livros. E é importante termos, porque senão só temos casos de Itália, da Alemanha, de França, do Brasil, etc. E dá a impressão que em Portugal não acontece nada, né? E pronto, é um livro simples, mas é muito rigoroso. Este caso aqui da bicicleta é muito interessante. Isto é o filho da Amélia Reis, que é presidente lá do nosso centro, o Helder. Isto aconteceu quando ainda estávamos na primeira associação nas Caldas, a ACE. Fomos nós que fundámos. E então, o Helder tinha falecido de acidente, sem ter culpa nenhuma. Houve um indivíduo que tinha mais álcool do que sangue nas veias, foi contra ele. E a moto ficou descerebrado e, passado um tempo, desencarnou. Então, nós íamos ao Monte Pio todas as semanas dar-lhe um passo, preparar o espírito para desencarnar, enquanto a mãe pensava que se calhar nós íamos curá-lo. Nunca lhe prometemos isso, porque era impossível, né? Mas neste livro acontecem pelo menos 4 ou 5 casos de manifestações espontâneas do Helder na reunião mediúnica. Este caso aqui foi muito interessante. Aconteceu, entretanto, a Dona Amélia, quando depois de enterrar o corpo do filho, aqueles processos todos, ela lembrou-se que as mulheres são muito curiosas, né? São cuscas, né? Conseguem ser mais cuscas que os homens, é impressionante. E ela pensou assim, espera aí, se há vida para além da morte e o meu filho foi para o lado A, eu tenho de descobrir que lugar é esse. Ou é mentira ou é verdade. Se for verdade, eu tenho de descobrir. Então, um dia apareceu lá no centro, lá no dia em que havia o curso básico de Espiritismo, toda vestida de preto, encolhida lá a um cantinho. Né? Passado aí 2, 3 semanas, já estava a dar uma aula do curso básico. Né? E então empurrámos-la para a frente. Numa das aulas, um dos alunos dela era um médium, um indivíduo tinha uma capacidade mediúnica muito interessante, o Jorge, que já faleceu. Ele estava muito nervoso e chegou à beira dela, sabe, Dona Amélia, sabe, tenho aqui uma coisa para si e tal. Então, mas o que é que se passa? Apareceu-me o seu filho, ele diz que era seu filho, diz que a ama muito, etc. E eu disse-lhe mentalmente, mas isso só não chega, porque isso é uma coisa básica, transversal a toda a humanidade, quase, né?
E ele disse assim, olha, fala à minha mãe na bicicleta azul. E se diz-lhe alguma coisa, e a Amélia, pronto, muito delicadamente, disse, muito obrigado e tal, mas ficou muito desiludida porque a bicicleta era preta. Ela tinha a certeza disso, estava pendurada lá no, assim como está, já não tinha pneus, lá num anexo da casa, né? Num barracão. E só que as mulheres são tramadas, né? Não deixam passar nada assim. Porque o miúdo andava sempre a pintar a bicicleta com aqueles sprays, né? Tinha sido vermelha, isto, aquilo, aquilo. E então ela lembrava-se de ser preta, e de facto a bicicleta era preta, mas ela chegou lá, estava assim um dia, mais ou menos como deste, assim de chuva, pegou numa faca e raspou a bicicleta toda. Quando começou a raspar o garfo da bicicleta e as partes, começou a ver azul a aparecer por baixo do preto, nem queria acreditar. Ela própria não sabia que a bicicleta já tinha sido azul, aquelas coisas que as mães não ligam, né? Então há casos muito interessantes sobre isso. Depois temos os casos sugestivos de reencarnação. Como veem, está a acabar, isto é rápido, né? Temos a reencarnação tem 4 tipos de provas. Não são crenças, são provas. São evidências, como se queira. Temos as crianças que se lembram de vidas passadas. Temos 2, os meninos prodígio. 3, a regressão de memória a vidas passadas. E 4, os espíritos que se comunicam através de médiuns a dizer eu vou nascer na família tal, com esta característica, com aquele defeito, com aquela coisa, etc. E isso acontece a posteriori. Por exemplo, no caso da regressão de memória, há pessoas que, sem nunca terem saído do seu país, regridem a outros tempos noutros países com determinados pormenores. Uma grande investigadora nesta área, há muitos mesmo, mas uma grande investigadora foi a doutora Edith Fiore, uma psicóloga americana, e ela nem sequer acreditava na reencarnação. Ela tratava as pessoas com hipnose profunda. Há 2 tipos de regressão, com hipnose profunda e hipnose superficial. Mas a hipnose profunda, a pessoa está hipnotizada, entre aspas. Não se lembra do que disse durante a sessão e depois vai ouvir a gravação juntamente com o médico e analisar isso. Então ela tinha uma doente, ela conta isso no seu livro, Já Vivemos Antes. Vocês encontram na internet em PDF e deve haver ainda à venda em algumas livrarias. Ela conta vários casos e um deles é de uma senhora que pesava para aí 130 ou 140 quilos, não parava de comer. E ela queria deixar de comer, mas não conseguia, era uma coisa compulsiva. E ela foi fazer terapia para tentar resolver isso. E ela pensou, olha, ela deve ter passado fome quando era criança e tal, mandou-a regredir, até chegou a uma altura que já não tinha mais para regredir e ela pensou assim, bem, vou induzi-la a regredir ao tempo da gestação. Deve ter passado fome durante a gravidez da mãe, né? Deduziu a doutora Edith Fiore. Nessa altura ela começa a manifestar uma outra personalidade, começa a dizer que se chamava fulana de tal, que tinha vivido alguns na Holanda, que tinha tido 3 filhas, tinha sido abandonada, tinha morrido de fome, mas não sei quantos, com nomes, com pormenores. A doutora Edith Fiore, que não acreditava na reencarnação, mas era uma cientista, de mente aberta, pegou no aviãozinho e foi lá. E encontrou todos os registros naquelas paróquias. Né? Aquela senhora tinha existido, tinha tido 3 filhas e tinha morrido de lepra. Foi abandonada, morreu à fome. Então ela trazia essas sensações, essas emoções mal arquivadas, e então, quando via comida, ela comia com medo inconsciente de morrer à fome. Trabalhando esse pormenor, né? Na regressão de memória, que só deve ser feita para fins terapêuticos, a gente é como abrir uma gaveta, arrumar as emoçõezinhas que estão ali desarrumadas, que era o caso, e depois voltar a fechar a gaveta. Né? Ninguém deve fazer isto só por curiosidade para saber se foi rei ou se foi quem foi noutra vida. Aqui temos um pequeno vídeo muito engraçado, interessante, queria dizer.
as long as mankind has recorded its experiences, there have been stories about reincarnation. In most Eastern cultures, the concept of reincarnation is widely accepted. In the West, increasing numbers of people are talking and writing about past life experiences. Are these accounts creations of active imaginations, or are these people actually remembering past lives? In the Journal of Scientific Exploration, we've actually published a number of articles on reincarnation, and they've been done mainly by Professor Ian Stevenson of the University of Virginia. And his research is an excellent example of how scientific methodology can be applied to something as seemingly unscientific as reincarnation. One of the studies we published most recently involves birth defects that are associated with the remembered death wounds of children who recall previous lives. Stevenson notes that children who remember previous lives begin to talk about them almost as soon as they can speak, and stop between the ages of 5 and 7. He examined the cases of 210 such children afflicted with rare birth defects, and in 85% of the cases where medical records were obtained, a correspondence between past life wound and birth defect was confirmed. A birthmark on the chest of an Indian youth who remembered the life of a man named Maharam, killed with a shotgun at close range. This post-mortem drawing indicates gunshot wounds in the chest of a man named Maharam. A Turkish boy's deformed ear. The boy remembered the life of a man who had been shotgunned in the head at point-blank range. Hospital records confirm the man he remembered actually died of a shotgun wound to the right side of his skull. The congenital deformation of the right hand of an Indian child who remembered the life of another child who lost his fingers in a food chopping machine. And the stunted leg of a Burmese girl who remembered the life of a woman whose leg was severed when she was run over by a train. Portanto, já falámos da regressão de memória, não é? Tem aqui um vídeo muito fofo, pequenininho, de uma criança, é interessante. São os meninos prodígio. Aquelas crianças têm um conhecimento espantoso. Isto é num daqueles talk shows americanos. E vão ver, penso que não está traduzido para o português, mas vocês entendem. É a miudinha pequenita, deve ter para aí 4, 5 anos, a explicar ao apresentador todos os ossos do corpo humano e o porquê deles existirem isto, aquilo, aquilo. Certamente já conhecem, mas vale a pena rever. What is this? And tell me, you have to tell me the name of it. The ancient Romans were the first to make and get shoes. Before that, shoes could be worn on either foot. Isn't that silly? So what is this right here? The pelvis. It's the only bone in the body that's gender specific, which means it's different in boys and girls. Is it? Yes. The pelvis's job to protect the organs used for digesting and reproduction, which means going baby. É algo que nos faz pensar. Partindo do pressuposto que Deus existe, certo? Que chamemos Deus, força cósmica, energia criadora, ou o que for. Né? Deus, criador do universo, não um homem, inteligência suprema, causa primária de tudo. Tem de existir. Né? Porque há uma lei da física que diz que todo efeito tem uma causa. Logo, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Logo, o universo é um efeito inteligente, tem de ter uma causa inteligente. Se esse Deus existe, esse Deus tem de ser perfeito em tudo. Amor, em equidade, etc. Será que ele ia dar a genialidade a esta criança e aborrer-se ao Zé Lucas, por hipótese, não é? Não faz sentido. Que raio de, desculpem-me a expressão, de Deus, de pai é esse que não dava as mesmas oportunidades aos seus filhos? Só há uma explicação, não é? É a reencarnação, para entender a diversidade de oportunidades, de conhecimentos, de tendências das pessoas.
E isso é óbvio. Quando nós vemos gêmeos, às vezes univitelinos, né? Iguaizinhos, e um é inteligente e outro é burro, nem uma porta. Um é pacífico e outro é violento. E a gente pergunta-se porquê se os genes dos pais e das mães são os mesmos? Os caracteres genéticos são os mesmos? Porque os espíritos são diferentes, não é? Essa é a resposta da doutrina dos espíritos. Então, reencarnação, temos aqui este livro que é excelente, eu recomendo, que a Federação Espírita Portuguesa vende online e também certamente podem encontrar aqui, se estiver à venda, em que o engenheiro Hernani Guimarães Andrade aborda 8 casos de reencarnação acontecidos no Brasil, analisados de um ponto de vista científico, muito rigoroso, e que se lê como se fosse um romance, muito importante. É o livro ideal para oferecer àqueles que dizem assim, eu sou ateu, graças a Deus, o agnóstico. Tenho um primo que é ateu, graças a Deus, ele não é ateu, é agnóstico, já lhe ofereci este livro. Mas pronto, há de o ler, se quiser. Pelo menos fiz a minha parte, né? Então temos Meninos Prodígios, já vimos, temos a regressão de memória, temos crianças que se lembram de vidas passadas, é o caso que acontece neste livro, não vou contar, senão depois não compro. E temos também as comunicações espirituais, né? Que também tem um caso aqui neste livro, curiosamente. Este caso de Jacira Ronaldo, além de ser, é um duplo caso, além de ser uma situação em que o espírito se lembra de vidas passadas, portanto, eu vou só abrir um bocadinho. O Ronaldo matou-se, suicidou-se com um veneno avermelhado aos 20 e tal anos de idade. E então depois a irmã dele, a irmã do Ronaldo, começou-se a sentir mal, aquelas coisas, e naquele tempo não havia centros espíritas no Brasil, e os vizinhos disseram assim, olha, o melhor é ir ali àquela senhora que é médium e tal, e lá faziam aquelas reuniões mediúnicas lá em casa, e manifestou-se o espírito do Ronaldo, através da médium, pedindo à irmã se não se importava de ele nascer como filha dela. Se eu vou voltar como rapariga, porque é mais fácil de resistir à tentação do suicídio do que se for homem, dizia ele. E a irmã dizia, não acreditava muito, até porque a irmã era católica, apostólica romana, daquelas à moda antiga. O que é certo é que ela engravidou, teve uma rapariga, que era a Jacira. Um dos pavores que a Jacira tinha, para além de contar coisas que só a mãe e o Ronaldo sabiam, um dos pavores que ela tinha era quando a mãe servia groselha. A cor do veneno. Não bebam isso, vocês vão morrer. Ficava em pânico, né? E então há casos aqui, de facto, este é um dos casos de premonição do nascimento da criança, entre outros. Temos as visões no leito de morte, o que são, como o próprio nome indica, né? São aquelas pessoas que estão moribundas e começam a ver espíritos. E as pessoas dizem assim, isso é da anestesia, né? Isso é disto, é daquilo, mas não é. Está comprovado, está estudado ao pormenor por Ernesto Bozano, só ele tem mais de 100 livros, 100 publicações, livros e monografias, etc., em Itália. Por outros cientistas no mundo, como Erlendo Haraldsson, Carlos Ozis, na Islândia e na Letónia, e outros, né? Então, vamos ver aqui alguma coisa sobre isto. Se alguém que está a ver um moribundo for espírita e tiver a coragem de lhe falar da vida para além da morte, com serenidade, explicando que aos poucos a pessoa vai começar a ver familiares que estão ali, isso não é uma ilusão de óptica, não está a alucinar, etc. As pessoas começam a ganhar não só serenidade, mas também confiança, porque
começam-se a perceber que aquilo que estão a ver não é ilusão, não é alucinação. É alguém que está ao lado, num corpo de carne, a dizer-lhes que aquilo que é verdade. Há quem diga, é a alucinação, não é? Os mais ignorantes dizem isso. No entanto, ignorantes porquê? Porque ignoram. O Ernesto Bozano, ele conseguiu catalogar 4 tipos de visões no leito de morte que desmistificam a tese da alucinação. Ele diz que há visões no leito de morte vistas pelo moribundo, só, de pessoas conhecidas do moribundo que já faleceram. Visões de leito de morte vistas pelo moribundo de pessoas desconhecidas, que ele não sabe quem são, que aparecem e dizem, olha, nós vimos-te ajudar, vimos-te buscar para te levar connosco para o mundo espiritual. Depois tem visões no leito de morte vistas pelo moribundo e pelos familiares que estão ao lado, e visões no leito de morte vistas só pelos familiares, que nem o moribundo viu. E isso desarticula aquela tese da alucinação, não é? Se porventura o moribundo tem conhecimento da doutrina espírita, é mais fácil dar esse salto, porque ele começa a ver na realidade aquilo que aprendeu outrora, quando tinha saúde. Afinal, é verdade, aquilo que eu aprendi. Se é que ainda não tinha essa certeza através das experiências nas reuniões de intercâmbio com o espiritual. De qualquer modo, independentemente do moribundo ter conhecimentos espíritas ou não, ter conhecimentos da vida para além da morte ou não, é um ato de caridade dos mais profundos acompanhar alguém na hora da desencarnação, isto é, na hora em que a pessoa larga o corpo de carne ou na hora da morte, como se quer. Nunca ninguém devia morrer sozinho. Vejamos o caso das visões no leito de morte. No caso das visões do leito de morte, como o próprio nome indica, são pessoas que os moribundos vêm. Os menos avisados no assunto têm tendência a dizer que isso são alucinações do moribundo. Eu vou passar à frente porque já vos expliquei isto. Vocês escusam de me estar a aturar 2 vezes. Mas é essencialmente isso. Há também um físico escocês, Dr. William Fletcher Barrett, que pesquisou dezenas de casos desses e compilou num livro, que eram 3 volumes, e ele compilou num só livro, que é Deathbed Visions, Visões no Leito de Morte, que foi editado pela Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres. Ele era físico, tinha o título de Sir, dado pela Rainha de Inglaterra, ou pelo Rei, e a esposa era obstetra. E então, um dia a esposa chega à casa e conta-lhe um caso, que ele não acreditava nessas coisas, como se costuma dizer. Então, que caso era? Era uma rapariga que estava para ter um bebé, mas naquele tempo não havia as facilidades que hoje existem, né, a nível de medicina, e então ela teve uma eclâmpsia e começou a perder muito sangue, teve um problema de saúde, chamaram o marido, estavam com aquelas coisas, mas olha, tu vais ficar bem, etc. E ela dizia assim, não, eu sei que eu vou ficar bem, sei, mas eu vou morrer, porque está aqui o meu pai a dizer-me que me veio buscar e eu estou... E ela estava extremamente calma, que é uma característica de quem está nessa situação. Geralmente ninguém quer morrer. Alguns de vocês querem morrer hoje? Essa senhora abana logo a cabeça. Não. A gente deixa sempre para a sogra, né? Que vai ela primeiro. Mas ali é ao contrário. As pessoas estão doentes ou que são moribundas, dizem assim, eu vou já. É como as experiências quase mortas. As pessoas são relutantes em voltar ao corpo, tão bem que lá estão as que estão bem, obviamente. E então, a esposa, essa rapariga que estava com grandes perdas de sangue, ela disse ao marido, olha, cuida bem do nosso filho porque eu vou morrer. Está aqui o meu pai, não vais morrer nada, tal. E ela de repente faz assim um ar de espanto, olha para o outro lado, assim, mas está aqui a minha irmã.
Então ela morreu, ninguém me disse nada. Ela tinha morrido uma semana antes. Mas como ela estava com uma gravidez de risco, ninguém lhe disse nada para não a preocupar ou não impactar com ela. Então, a partir daí, a esposa contou ao Dr. William Fletcher Barrett e ele começou a compilar casos uns atrás dos outros nos hospitais e hoje é um dos maiores pesquisadores depois de Ernesto Bolzano nessa área. E pronto, temos as experiências fora do corpo, que é a última evidência ou prova, como se queira. Paulo, o que é projeção astral? Projeção astral também é conhecido como desdobramento. É um fenômeno que ocorre quando a gente vai dormir. Todo mundo, quando vai dormir, sai do corpo. É um fenômeno natural. Mas algumas pessoas recordam do processo de sair do corpo e de estar lá. E quando acorda, relembra e pode relatar. Esse é o fenômeno, projeção astral ou desdobramento. Quando você sai do corpo, a sensação é de estar acordado. Você não tem a sensação de estar tendo um sonho. Você tem a sensação de estar acordado. E o cérebro vai registrando o que você está vivenciando fora do corpo enquanto está acontecendo. O sonho a gente só lembra quando acorda. E a projeção astral, você tem a sensação de estar vivenciando e percebe o momento que acorda. Então, ele é uma lembrança próxima da lembrança que a gente tem do dia anterior, e não de um sonho. Isto relativo ao desdobramento, né? Existem 3 fenômenos fundamentais que resumem todos os fatos que a gente pode encontrar relacionados a essa questão. É o sonambulismo provocado, o desdobramento e a mediunidade. Sendo que a gente pode até entrecruzar todos. Eu vou explicar. O sonambulismo provocado, ele ocorre com indivíduos que têm aquele sonambulismo natural, sabe? Sim. Durante a noite se mexe, anda, né? Levanta, fala. Um magnetizador, por meio de passes, ele induz o indivíduo que tenha essas características ao sono. E ele vai aprofundando o sono desse indivíduo. Aí chega um momento que ele sai do corpo, mas se mantém em contato com a mente do magnetizador. E aí a gente percebe isso porque o indivíduo sai do corpo e você conversa com ele, ele responde de olho fechado mesmo, como se estivesse dormindo e começa a falar. E esse fenômeno é o sonambulismo provocado. Né? Ou seja, o magnetizador provoca o estado de sonambulismo. Fora do corpo, esse indivíduo pode andar, pode sair, pode relatar o que está vendo, pode ler um livro que está distante. Este tipo de fenómenos foi estudado por Allan Kardec durante 35 anos, antes de ele estudar espiritismo. Portanto, que era o mesmerismo, ou a teoria de Mesmer, né? Que era através de passes magnéticos, portanto, provocar o sonambulismo em pessoas que tinham tendência para isso, e dava algum jeito, né? Assim, olha, agora se essa senhora tivesse essa característica, olha, agora vai à casa da Paulinha, na rua tal, e vai dizer o que é que está debaixo da mesa. Assim, ó, está lá uma bacia azul. E a Paulinha vai dizer assim, como é que ela adivinhou? Por acaso esqueci-me lá de uma bacia azul. E isto aconteceu. Portanto, o Tenente-Coronel Alberto Rochard, no início do século XX, em França, no Instituto Metapsíquica de Paris, fez muitas experiências sobre isto. Isto é uma das maiores provas da imortalidade do espírito. Porque a senhora está aqui deitada, de olhos fechados. Eu estou a conversar consigo e a senhora está-me a dizer, olha, eu estou na alcoa. Cheirinho, né? Olha, qual é o bolo que está aí na primeira vitrina? O bolo tal custa tal. Depois a gente vai lá ver. Assim, não é que ela sabia mesmo e aquilo foi mudado há pouco tempo. Né? E isso é uma evidência de que a inteligência é independente do corpo de carne. Conta coisas, pode olhar até o corpo dele por dentro, fazer diagnóstico. É um fenômeno fantástico, chamamos-se sonambúlica. O interessante é que quando ele volta para o corpo, ele não se lembra. Nada do que aconteceu ele se lembra. Então, ele também tem sensibilidade cutânea. Você pode colocar uma agulha
série de características que você conhece a respeito do sonambulismo provocado. Então, sair do corpo pela ação do magnetizador, só que ele não vai se lembrar de nada quando acordar. Aí nós temos o desdobramento, que é também sair do corpo. Só que quando sai do corpo, o corpo fica com a aparência de dormindo. O indivíduo está lúcido fora do corpo. E ele, quando acorda, vai relatar o que aconteceu. Então, você vê, durante o sonambulismo, você está ouvindo a pessoa falar, com a aparência de dormindo, mas ela fala, relata tudo que ela está vivendo fora, e ela mesma não lembra quando acorda. O desdobramento é o indivíduo sai do corpo, você, quando olha para ele, está com a aparência de dormindo, e ele vai relatar depois que acordou. Olha, eu saio do corpo, vivenciei isso, aquilo, tudo. O médium tem diversos graus de sensibilidade, mas a base do médium é o contato com o espírito. Então, pensa assim, quem vai se comunicar é o espírito. E o médium é o que vai servir de intermediário. Então, um espírito pode se aproximar de um sonâmbulo, por exemplo, e também induzir ao sono. Faz ele sair do corpo, o corpo fica com a aparência de dormindo, aí ele fala, o indivíduo, o sonâmbulo repete e o corpo transmite a informação. Isso tornaria-se, é o que a gente pode chamar de mediunidade sonambúlica. Você pode ter um desdobramento, sai do corpo, conversa com o espírito, volta para o corpo e conta para a gente. Olha, eu saí do corpo, eu conversei com o espírito, ele falou isso, isso, isso. Também podemos considerar um tipo de mediunidade. Mas o médium em si clássico, ele recebe inspiração do que o espírito quer se comunicar. Então, vai desde a simples inspiração, você começa a falar, e aí as ideias começam a vir na sua cabeça, você percebe que não são suas, e você começa a repeti-las, isso se torna uma comunicação, até você ouvir um espírito falar no seu ouvido, e você repete mesmo como se fosse um ditado. Ok. Muito bem, pronto. Em jeito de conclusão, portanto, estas são as provas que existem de que a vida continua para além da morte. São provas que estão ao dispor de qualquer pessoa. Portanto, não é preciso ser um gênio, basta estudar, basta ler e pesquisar, porque o espiritismo, não sendo mais uma religião, mais uma seita, não é de acreditar, não é? Se tu me disseres assim, olha, eu acredito no que eu vi, vou pensar assim, ela é fanática, porque acredita em tudo o que lhe dizem. Se eu estiver a dizer disparates, tu não sabes. Então, mas o espiritismo é de estudar. Dizer, não, vou pegar nos livros de Allan Kardec e vou comparar com aquilo que aquele indivíduo disse. Olha, já disse algumas asneirasitas de acordo com os livros que não está condizendo. Então, isso chama-se pesquisa. Não é? Estudar, ler, pesquisar, comparar, não é? E aceitar apenas aquilo que a nossa inteligência sancione. Não é? E então, amigos, por isso é que os espíritas belgas esculpiram no túmulo de Allan Kardec, no cemitério Père Lachaise, esta frase: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sem cessar, tal é a lei. Porque, de facto, assim é. Não é? A vida é uma com vários episódios, não é? Na carne. E vários episódios fora da carne, vários episódios dentro da carne, vários episódios fora da carne. E então vamos, de vida em vida, vamos tendo funções diferentes, vamos tendo missões diferentes. Sei lá, numa vida a missão é desenvolver a paciência, na outra é desenvolver o intelecto, na outra é desenvolver a tolerância, enfim, o que for, não é? Vida além da morte, as provas, foi isto que nós trouxemos. Gostava só de vos deixar aqui a nossa bibliografia. Tem aqui livros muito bons que podem encontrar nas jornadas de cultura espírita do Oeste, que vão decorrer no dia 23 e 24. Já agora ficam a saber que quem for às jornadas vai direitinho para o céu. Portanto, é uma oportunidade, não é? Não é pelo preço, que o preço é barato, 12,5 euros, mas quem não puder pagar também entra, desde que haja lugares, porque aquilo deve esgotar. Mas nós podemos oferecer livros e eu deixava esse pedido, essa sugestão. Quando forem ao aniversário de alguém, não ofereçam
cacos, né? Coisinhas de matéria, ofereçam algo que alimenta a alma. O livro dos espíritos, este livro é muito bom para oferecer, modéstia à parte. Porquê? Porque estes factos espíritas são coisas que acontecem na casa de toda a gente em Portugal. Porque as pessoas aparecem nos centros espíritas, a grande maioria são católicos, a dizer, olha, a luz acendeu sozinha, a televisão liga-se sozinha, o meu filho, o meu neto, isto, aquilo, aquilo outro. Então, ao lerem, vão ver, olha, afinal não estou maluco. Afinal também acontece com os outros. São fenómenos perfeitamente normais, não são sobrenaturais, são naturais, né? E outros livros, por exemplo, este de Reencarnação no Brasil é ótimo para pessoas que sejam céticas. O livro dos espíritos é fabuloso, né? Então, se nós, no aniversário, oferecer um livro espírita, no Natal, ou noutra ocasião qualquer, no Dia da Mulher, por exemplo, um livro espírita, por que não? Eu, quando ofereço, digo sempre uma coisa que quem me conhece já está farta de ouvir, mas quem não me conhece vai ouvir pela primeira vez. Quando ofereço, digo sempre, olha, isto dá para ler e dá para acender a lareira. Tu agora escolhes o que é que vais fazer, né? Que é para também cortar aquele gelo, porque algumas das pessoas a quem eu ofereço, eu sei que elas não vão ler aquilo. Mas um dia, no além, no mundo espiritual, nunca me poderão dizer assim, tu és espírito e não me disseste. Senão eu não tinha feito tanta asneira. Tu sabias e eu não sabia. Não, eu ofereci-te o livro, tu é que não leste. Então, agora amanhã-te. Não é? E pronto, fica aqui o convite, este bonito cartaz, feito pelo Renato, das 17ª Jornadas de Cultura Espírita do Oeste, e que neste momento tem 550 inscritos. Faltam 110 para esgotar e ao ritmo que está a ter de 15, 18 inscrições por dia, vai certamente esgotar. Portanto, quem quiser ir, aproveite. Pode se inscrever aqui no centro ou online, né? É muito fácil. Ou se tiverem alguma dificuldade também é telefonar para o telefone que lá está, que nós em 2 minutos fazemos isso online. Obrigado por não terem adormecido. E pronto. Passo a palavra à dona da casa. Sim, olha, em meu nome, em nome da minha mãe e de todos nós, bem-ajas por ter vindo e obrigada por teres trazido não só este conhecimento, mas também aqui as jornadas de cultura espírita, que agora já sabemos, já não temos desculpa para não nos inscrevermos, não é? Embora nós estejamos sempre aqui. Há sempre uma desculpa. Tem de ver o Benfica e tal. Exato. Sempre, claro. Claro que sim. E temos aqui, claro, e temos sempre aqui 2 pessoas que estão disponíveis para quem não se consegue inscrever sozinho, têm estado a dar aí uma mãozinha e pronto. É uma mais-valia. Muito obrigada, Lucas. Agora. Queres que me sente? Não te deixes sentar. Queria só, como dissemos que podiam colocar uma pergunta ou outra, queria só ver se há alguma pergunta online, enquanto deixo uma pergunta aqui se alguém quiser colocar. E depois podes sentar. Está bem, sim, senhora. Sim. Então, já pus freeze, já podes mexer. Ok, então eu vou só aqui... Obrigada. Vou só aqui As coisas que tu já aprendi hoje. Olha, não sei fazer isto, tu sabes. E não sabia, temos um comando igual que aquilo dava para aumentar o volume no comando. Então, pronto. Estás a ver? Vês? Já valeu a pena vir cá. Eu, afinal, sou muito mais intelectual nestas coisas que aquilo que eu alguma vez sonhei. E olha que tem sido sofrível. Não é isso, é que tu és mulher. Mais curiosa. Mexe nos botões todos. Os homens é só ligar ao on-off. Ora, nós temos aqui vários cumprimentos e temos aqui uma pergunta. Vamos ver. E o João Eduardo pergunta: o que as casas espíritas podem fazer para divulgar todo este conhecimento às pessoas que manifestamente têm a relutância em aceitar estes factos mais que evidentes? Parece que a sociedade está mergulhada na ignorância. O que é que as casas espíritas podem fazer? Ideias? Se calhar mais do que temos feito? Para além das atividades internas, palestras como vocês fazem aqui, que só não vem quem não quer, porque a porta está aberta e não se paga, né? Os centros espíritas podem fazer eventos fora do
do centro, das paredes. como, por exemplo, as jornadas, convidar médicos, convidar pessoas, até forças vivas da sociedade, para fazer debates públicos, tentar entrevistas nas rádios, artigos de opinião nos jornais, portanto, sair um bocadinho da caixa. Sim. E isso é uma... E podemos também, em vez de ser só o centro espírita a ser responsável, eu acho que essa é a melhor estratégia, é cada um de nós, em vez de oferecer o caco no dia dos anos, oferecer um livro espírita. Né? E funciona. Olhem, eu tenho um tio que já desencarnou com 100 anos e meio. Uma pessoa fantástica. Ele era muito pouco instruído, ele trabalhou nas obras, era agricultor, mas uma pessoa fantástica. E então, ele fazia anos de 24 para 25 de dezembro. E então, nós íamos passar o Natal lá acima, à Viana do Castelo, até a casa dos meus pais, e o meu tio, como a esposa já tinha falecido, ia jantar connosco e depois ia almoçar no dia seguinte também connosco. E eu, como sei que ele adorava ler e era um católico ferrenho, gostava muito de coisas de religião, uma vez levei-lhe o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele adorou. Eu disse, tio, olha, está aqui, isto é um Evangelho diferente daquilo que você costuma ler. Zeca, está bem, eu vou ler, obrigado. Ele chamava-me Zeca. No ano seguinte, eu já me tinha esquecido que lhe tinha oferecido o Evangelho segundo o Espiritismo, levei-lhe outro. Né? Porque não era muito adequado para ele o livro dos Espíritos, era mais o Evangelho, que era uma área que ele gostava, eu sabia que ele gostava. Lá lhe dei a prenda no dia 24, no dia 25, ao almoço, já ele tinha ido à missa das 7 da manhã, lá na terrinha, que é ali ao lado de Barroselas, e vira-se ele assim, Zeca, vou-te dizer uma coisa, mas tu não levas a mal. Não, tio, então o que é que se passa? Aquela prenda que tu me deste ontem, aquele livro, já me tinhas dado o ano passado. Ih, que grande barraca. Deixa lá, eu arranjo. Não tem problema. Eu só não quero é que leves a mal, porque, olha, como tinha 2, hoje fui à missa e dei um ao seu lado. E eles assim, olha que curioso, este não conhecia, vou ficar com ele. Portanto, estão a ver, a gente dá, mesmo que alguém não queira, pode dar ao outro. E essa é a melhor maneira de divulgar a doutrina espírita. É quando encontrarmos alguém doente, alguém que está necessitado, alguém que precisa de consolo, é dizer assim, olha, eu sou espírita, leia isto, vá ao centro. Quem sabe, há um bocado de esperança, né? Não termos essa vergonha de dizer isso. Até porque somos normais, como os outros. Claro. Semi-normais. O normal é discutível. Estou a brincar. Sim, claro. Eu estava a ouvir aqui a dar a resposta e estava-me a lembrar, por exemplo... Sim, o curso básico também pode ser feito online. Eu estava-me a lembrar quando as crianças vão para a rua na primavera com aquela pulseirinha de cola, apanhar as florinhas do chão e vão entranhar-se na natureza quando estão a dar os reinos, por exemplo, como iremos agora voltar a fazer na próxima primavera, portanto, já no final deste mês, após as jornadas. Quando o tempo melhorar, é uma forma, ou ir às prisões, para quem tem essa capacidade e esse acesso, se houver abertura, também às escolas. No voluntariado, nos hospitais, nos lares de terceira idade, sei lá, o voluntariado com os nossos vizinhos, que às vezes... Quando nós vamos visitar um paciente ao hospital e assim, quase que discretamente damos ali um passe, ou àquele nosso familiar ou amigo que vamos visitar, mas acabamos por dar também um passo aos outros que lá estão, pronto, acaba por haver também muitas formas. Essa é a minha esperança, é de ainda poder trabalhar com moribundos, porque tem uma vantagem, eles não falam. Não, estou a brincar. Mas é uma esperança que tenho de fazer porque há muito... é um crime as pessoas morrerem sozinhas nos hospitais. Para mim, acho que deve ser uma coisa horrível. E então, se tiver alguém ao lado, dizer, olha, confia em Deus, a vida continua, tal, assim, umas coisinhas muito soft, muito leves, que infundem esperança na pessoa naquele momento, isso vai facilitar que a pessoa fique mais calma,
mais tranquila e vai facilitar que ela veja o seu anjo da guarda, o seu guia espiritual que está ali ao lado. Se ela estiver agitada, estiver preocupada, estiver nervosa, né, a vibração é mais baixa e pode dificultar o processo de desligamento do corpo. Isso é algo que é científico e é uma pena não termos abertura dos hospitais para isso, mas havemos de conseguir aos pouquinhos. Ok, então para deixarmos o Lucas sentar-se um bocadinho, vamos primeiro pedir-te se nos despedimos e depois fazes um passo coletivo. Pode ser, Lucas? Pode. Pode. Pronto, pode. Então vamos lá. Vou só pedir aqui, pôr aqui uma musiquinha. Não sei se algumas perguntas. Eu tinha oferecido uma pergunta. Alguém quer colocar uma pergunta? Aqui. Já estou farto. Eu acho que, como tu disseste que querias ajudar no passamento, ninguém quer falar contigo. Ninguém quer fazer já o passamento, a passagem. Diz, Guida. 2 dias ou 3 antes de dizer, fazia assim. A mão direita e fazia assim para cima. Assim parece que estava a vir-me. Sim, sim. Sim, sim. Mais alto, Guida. Sem dúvida nenhuma. 2 dias, 3 antes de eu falecer, fazia assim com as mãos para cima. Assim parece que estava a apanhar e buscar uma coisa. Uhum. Aliás, mas ele até durante o funeral e tudo teve muitas situações. Sim. E isso é uma ajuda muito grande. Aliás, quem começou com isso não era espírita. Foi uma psiquiatra suíça, a doutora Elisabeth Kübler-Ross. Tem alguns livros, um livro muito bom, A Roda da Vida, que é uma vida fantástica daquela mulher, muito dolorosa. E ela foi a primeira cientista a estudar a tanatologia. Portanto, vá lá, a ciência que estuda a área da morte, né? E a fazer esses processos de acompanhamento dos moribundos, ajudar a morrer. Passa a expressão, que ninguém morre. Ajudar a largar o corpo de carne. E ela não era espírita. Portanto, nós espíritas temos esse conhecimento, é nosso dever pôr a luz sobre o alqueire e não de baixo. Porque às vezes dizem, o que é que vão pensar de mim? O problema é deles. Não é? Se pensarem mal de nós, qual é o problema? O nosso objetivo é ajudar, não é? Quem quiser ajuda, aproveita. Há pessoas que não querem ajuda. Goodbye, Marivona. Até à próxima. E amigos na mesma, não é? Claro que sim. Muito bem, então pronto. Vamos só fazer aqui a despedida, agradecendo ao Lucas pela tua vinda. Necessidade disso. E olha, mais oportunidades teremos certamente. Claro. E desejamos até um reencontro, quem sabe, nas jornadas. Para alguns, temos que aproveitar esta oportunidade, não é? De nos encontrarmos lá, de aprendermos. É porque este senhor talvez não venha tão cedo a Portugal, não é? Porque ele é muito conceituado. Ele é muito simples. É de uma simplicidade própria das almas superiores. Mas é uma pessoa muito como é que eu ia dizer, que recebe muitos convites, muito requisitada, né? Ele é professor universitário na Universidade de Juiz de Fora, é psiquiatra e é cientista. E reparem, eu, como também sou cusco, estive a pesquisar algumas coisas. E este indivíduo já foi citado em papers científicos, em publicações científicas. Ele já foi citado mais de 8.400 vezes pelos trabalhos científicos feitos por ele nesta área, das experiências quase mortas, etc. Foi citado pelos seus pares, por aqueles que os outros acham que são melhores do que ele. Não são tão completos, porque este é espírita, embora ele seja muito discreto nisso para ser bem aceito no meio científico. Ele agora, recentemente, foi convidado para ser membro de honra da Instituição para o Despertar da Espiritualidade, Spirituality Awakening Institution, acho que é assim que se chama, que é uma espécie de globos de ouro lá dos cientistas, dos craques a nível mundial, como o Dr. Peter Fenwick,
Raymond Moody Jr. e outros, ele foi convidado como membro de honra para esse grupo. Um indivíduo muito novo, não sei se ele terá 50 anos. E agora, há coisa de 10 dias, mandou-nos também uma mensagem a dizer, olha, em maio vamos estar nos Estados Unidos, no Congresso de Psiquiatria Americana, que é o maior congresso de psiquiatria do mundo, onde vai apresentar este livro que vai lançar aqui em Portugal, onde vai apresentá-lo numa mesa redonda de 90 minutos, que é a obra. Portanto, aproveitem para falar com ele, sei lá, se alguém desejar adquirir o livro também vai haver poucos, são só 100 que conseguimos trazer, porque não há nenhuma editora portuguesa que eu tenha editado, é só do Brasil, e é difícil trazer livros do Brasil. Ou um autógrafo, ou comprar o livro, ou conversar apenas com ele. Também vai estar a esposa dele, a doutora Angélica Almeida, que também vai fazer um trabalho fez uma tese de doutoramento sobre o Espiritismo e Allan Kardec, também é professora universitária. E vai estar a doutora Gláucia Lima, e o Francisco Reis, do nosso centro, Jorge Gomes. Tem ali uma equipa gira. E, acima de tudo, tem as partes boas, que é um intervalo, que é para comer pastelinho de nata, um cafezinho e conviver e cortar na casaca, etc. Isso é o melhorzinho. Não é? Ok? Ok, muito bem. Então, vamos deixar aqui uma musiquinha e vamos aproveitar a vinda do Lucas aqui hoje connosco e vamos fazer aqui um passo coletivo dado o adiantado da hora, está bem? Em vez de irmos ali para o outro passo. Muito obrigada. Olhem, se nos entrasse ali Jesus pela porta dentro, em carne e osso, materializado, o que é que a gente lhe iria dizer, né? Se calhar alguns iriam pedir os números do Euromilhões, outros iriam pedir saúde, outros iriam pedir paciência para aturar a mulher, outros iriam pedir paciência para aturar o marido, ou o patrão, os empregados. Né? E isso faz-nos pensar que na nossa infantilidade espiritual ainda somos tão pequeninos neste universo imenso. E onde nós pedimos coisas a Deus. Ai meu Deus, se eu tivesse um carro novo, se eu tivesse uma casa nova, se eu tivesse uma mulher nova, um marido novo, um namorado novo, depois de uma casa com piscina. E a gente, entretanto, vai desta para melhor, acorda morto, no dia seguinte, está do lado lá, e aparecem os bons espíritos e vêm, anda cá, olha, vamos preparar agora uma nova reencarnação para aprender as coisas novas. E então, é com este conceito de continuidade que eu gostava de convidar todos os presentes a enviarmos um pensamento de gratidão até aos espíritos superiores que superintendem a vida na Terra, agradecendo o seu carinho, a sua ternura, pedindo-lhes que abençoem e protejam os nossos guias, que são aqueles que mais diretamente nos ajudam, nos intuem, nos acalmam, mas eles próprios também têm família, também têm problemas, também têm dificuldades existenciais no seu íntimo. Abençoa-os, Senhor Jesus, e ilumina-os, porque eles são verdadeiramente os responsáveis pelos nossos êxitos, através das suas intuições calmantes, serenas, tranquilizadoras. A todos nós que estamos aqui, Mestre, ou estão doentes do corpo,
e aos doentes da alma, que somos todos, nós te rogamos as bênçãos de paz. Que a tua luz deixa sobre esta casa, como se fossem pétalas de luz, transparente, brilhante, uma luz branca, que vai penetrando pelo alto da cabeça. E essa energia de cura vai-se espalhando desde a cabeça aos pés, pelos locais e pelas células onde forem mais necessárias, levando saúde, equilíbrio, bem-estar e harmonia. E se mesmo assim, Mestre, se de hoje para amanhã eu tiver de passar pela prova da desencarnação precoce ou dolorida, nós te rogamos, Senhor, que nos dês força, ânimo, coragem, determinação, entendimento para perceber que tudo isso é apenas um fugaz momento. Muito obrigado a todos, nos dois lados da vida, e até à próxima oportunidade, se Deus quiser. Vamos dar um tchauzinho para o pessoal lá em casa.